Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse momento. Eu tinha prometido aí para vocês, né, que a gente falaria sobre equações exponenciais. Eu faria um vídeo curto e apresentaria esse conteúdo para vocês de uma maneira simples e objetiva, tá bom? Então, vamos fazer isso. Deixei aqui aquele material semelhante ao que a gente trabalha lá na nossa aula, onde a gente fala um pouquinho de equações exponenciais e eu vou resolver dois exemplos aí com vocês e vocês podem acrescentar isso os exemplos que já tem resolvido no material, tá bom? Então, equações exponenciais são igualdades em que a incógnita costuma aparecer no expoente, como esses exemplos que a gente vê aqui. Veja, a incógnita, o nosso valorzinho de x, ele aparece aqui no expoente, tá? Então, quando você observa uma equação desse tipo, é uma equação exponencial. Não é sempre que a incógnita vai aparecer no expoente, mas é o mais normal, tá? Normal é que você tenha essa incógnita aparecendo no expoente. Bom, deixei aqui, né? Ali eu tinha colocado 4 exemplos para ficar fácil de vocês terem uma ideia. E aqui eu deixei mais alguns exemplos que a gente vai resolver. Alguns são os mesmos que estão lá. Então, o nosso objetivo é dar uma passada nesses exemplos e ter uma ideia, tá? Se você tiver um interesse de aprofundar isso, eu vou fazer depois um vídeo complementar onde eu acrescento algumas equações exponenciais que são um pouquinho mais complicadas, digamos assim, de se resolver, tá bom? Então vem cá comigo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem 2 elevado a x igual a 64. Eu queria que você entendesse que do jeito que está escrito aqui, vê só. Aqui está dizendo assim, ó, que de um modo geral o objetivo é eliminar as bases, tá certo? Eliminar as bases e igualar os expoentes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai eliminar essas bases e igualar os expoentes? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para onde a gente está. Como eu tenho 2 elevado a x igual a 64, então eu vou pegar esse 64 e vou decompor ele, tá bom? Vou fatorar esse 64. Vai ficar meio feinho aqui, mas vocês vão conseguir entender de uma boa. 64 dá para dividir por 2, que dá 32, né? Assim? 32 também dá para dividir por 2, que dá 16, exato. 16 dá por 2, que dá 16 por 2 dá 8. 8 também dá por 2, que é 4. 4 por 2 é 2. E aí 2 por 2 é 1. Então a gente explorou aqui um pouquinho da base 2. E aí, fatorando isso, né? Decompondo isso, eu encontrei o quê? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, eu posso dizer nessa minha equação aqui que 2 elevado a x é igual, ficou feio ali, mas vai ficar assim mesmo, a 2 elevado a 6. Bom, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6, o que é que eu posso fazer? Eu posso cancelar essa base. Esse é o objetivo, eliminar a base, tá vendo? Então, eu posso cancelar a base. Depois que eu igualei, eu cancelo. E aí, x é igual a 6. Bom, tá resolvida aqui a minha equação. X é igual a 6. Como é para resolver? A gente escreve que a solução dessa equação é o valor 6. Tranquilo? A ideia é essa. Pode ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil e tal, mas a ideia é essa, tá bom? Então vamos pegar esse outro exemplo. Eu tenho 4 elevado a x igual a 32. Bom, se eu decompor 32, a gente pode dar uma olhada nele já aqui, ó, nessa conta que a gente fez. Ó. 32 é 2 elevado a 5. Por quê? Do 32 para baixo eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 divisões por 2. Então 32 é 2 elevado a 5. Tá, mas a outra base é 4. E agora? Aqui a gente faz então o seguinte. No lugar do 4, eu escrevo 2 elevado a 2. Por que o 4 não é 2 elevado a 2? Olha aqui o 4, ó. 4 é 2 elevado a 2. Então vai ficar 2 elevado a 2 elevado a x. Tá bom? 2 elevado a 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5. Tranquilo? O que é que eu faço então? Esse expoente com esse expoente, propriedade de potência, eu posso multiplicar um expoente pelo outro. Então, eu posso fazer 2 vezes x, que é 2x. Então, eu tenho 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 5. Mato essa base 2 com essa base 2 e eu vou ter 2x igual
a 5. Tranquilo? Bom, se eu tenho 2x igual a 5, você sabe que x é 5 sobre 2. Não é assim? Pronto, cheguei no valor de x, escrevo aqui o conjunto de solução. O conjunto de solução é 5 sobre 2. Fechou? Tranquilo? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para a gente resolver essa terceira que eu deixei aqui. E aqui a gente vai explorar o 25. Bom, o que eu vou fazer com esse 25? Eu vou fatorar esse 25, tá certo? Então, vamos pegar esse 25, vamos fatorar ele. E 25 é fácil, vai dar por 5, né? 25 por 5 dá 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Então, eu descobri que 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Porque 25 é 5 vezes 5, então é 5 elevado a 2. Tranquilo, então. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer que 5, ó, no lugar do 25, se liga aí. O 25 é 5 elevado a 2. Então, 5 elevado a 2 elevado a 2x mais 3, que está ali, tá vendo? 5 elevado a 2 elevado a 2x mais 3 é igual a 1 quinto. Aí você vai dizer, e agora esse 1 quinto? Bom, 1 quinto é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Certo? Ficou feio esse menos 1 aqui, né? Poderia deixar assim, mas beleza. 5 elevado a menos 1. Bom, tem uma regrinha de potência que diz que toda potência de expoente negativo, vou pegar menos 1 como exemplo, toda potência de expoente negativo é igual a 1 sobre a própria potência, só que com expoente positivo. Então, 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 1. Então, a gente pode seguir daqui, porque 1 sobre 5 elevado a 1 é 1 sobre 5, então 1 sobre 5 é 5 elevado a menos 1. Bom, veja que as bases já estão iguais. Eu preciso mexer aqui nos expoentes, fazer 5 elevado a 2 vezes 2x e 2 vezes 3. 2 vezes 2x é 4x. E 2 vezes 3 é 6. Então, vai ficar 4x mais 6. E do outro lado, 5 elevado a menos 1. Já sabe, né? Só matar a base 5 e igualar os expoentes. Quando eu igualar os expoentes, vai ficar 4x mais 6 igual a menos 1. E aí você já está ligado como faz isso. Passa o 6 para o outro lado e resolve a coisinha todinha. Passa o 6 para o outro lado, vai ficar 4x igual a menos 1 e menos 6. Menos 1 e menos 6 dá menos 7, então x vale menos 7 sobre 4. Escreve aí, coloca o conjunto de solução, tá? Esse eu vou ficar devendo aqui o conjunto de solução para vocês. X igual a menos 7 sobre 4. Bom, deixei mais 3 exemplos aqui para a gente fechar e deixar essa ideia pronta, tá? Acompanha aqui comigo. Eu tenho 100 elevado a 2x menos 3 igual a 0,0001. Bom, isso eu vou direto porque é fácil. 100 todo mundo sabe que é 10 elevado a 2, não é? 10 vezes 10 é 100. Então, 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Então, aqui eu posso escrever 10 elevado a 2. Isso daqui é o 100. Só que isso daqui está elevado a 2x menos 3. Igual, olha lá, 0,0001. Bom, tem uma propriedade de potência que diz o seguinte, que toda potência de base 10 elevado a um expoente n pode ser representada de duas formas. Ou eu escrevo 10, na verdade 1, seguido de 0,0000. Essa quantidade de zeros é o valor de n. Então, se esse n for 6, aqui é 6. Se esse n for 10, aqui são 10 zeros. Se esse n for 5, aqui são 5 zeros e assim por diante. Ou então eu escrevo assim, 0,0000 e depois o 1. Nesse caso, eu tenho que ter n negativo. Tá bom? Então, essa propriedadezinha da potência de base 10. Potência de base 10 com expoente positivo e negativo, vale a pena revisar. Nesse caso, então, acompanha aqui comigo, ó, eu tenho 4 zeros, né? 4 zeros. Então, isso daqui é 10 elevado a menos 4. Tranquilo? Bom, se isso daí é 10 elevado a menos 4, vamos tirar essa partezinha que ficou aqui embaixo.
A gente pode, então, reescrever esse negócio fazendo o seguinte. 10 elevado a... Aqui eu multiplico os expoentes. A gente já viu isso nas anteriores. 2 vezes 2x é 4x. 2 vezes menos 3 é menos 6. E isso daqui é igual a 10 elevado a menos 4. Cancelo a base 10 e vai ficar 4x menos 6 igual a menos 4. Tranquilo? Passo 6 para o lado de cá, então vai ficar 4x igual. Se liga aí, menos 4 mais 6, tá bom? Então, menos 4 mais 6, isso daqui vai dar 2, né? Então, o x vale 2 sobre 4. Ficando meio feio aqui e tal. Então, x é 2 sobre 4. Ah, vai ficar feio se deixar assim, né? Daqui dá para simplificar por 2. Então, esse x aqui vale 1 sobre 2. Tranquilo, né, pessoal? Então, tá aí mais um resolvido. Mais uma ideia simples. A equação exponencial é simples, tá? Vamos ver essa penúltima? Essa é a nossa penúltima já. Então, eu tenho 9 elevado a x menos 7 igual a raiz de 3. Como que a gente transforma isso para a mesma base? Você tá ligado? A base é 3, né? Então, vou transformar esse negócio aqui para base 3. 9, se liga aí, 9 é 3 vezes 3, né? Então, é fácil. Tá bom? Se fosse 81, 243, 729, você ia fatorar. Nesse caso, não precisa. 9 é 3 elevado a 2, porque 3 vezes 3 é 9. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado a 2, elevado a x menos 7, igual a 3. E agora? Dá uma revisada lá. Potência de expoente racional. Toda potência de expoente racional vai dar uma raiz, assim como essa. Nesse caso, ó, aqui tem 1 e aqui é 2, porque é uma raiz quadrada. Então, como ali tem 1 e aqui é 2, então o expoente da nossa potência vai ser 1 sobre 2. Tá certo? Então, a base já ficou igual. Aqui eu vou ter 3 elevado, aí se liga só. Quando eu multiplicar ali, vai ficar 2x menos 14. Do outro lado, 3 elevado a 1 sobre 2. Mata a base, que é 3. E você iguala as coisinhas. 2x menos 14 igual a 1 sobre 2. Como que faz para eliminar essa fração? Só multiplicar cruzado, né? Então, multipliquei cruzado aqui, ó. Aqui embaixo desse termo todinho tem 1. Então, você vai multiplicar 1 por 1 lá em cima e 2 vezes esse negócio aqui. 2 vezes 2x é 4x. 2 vezes 14 é 28. Igual a 1, porque 1 vezes 1 é 1. Passo 28 para o outro lado. Vai dar 29, certo? Porque vai ficar 1 mais 28. Então, x vale 29. 1 mais 28, 29 sobre 4. Também fico devendo aqui o conjunto de solução. Então, x é 29 sobre 4, só escrever no conjunto de solução. Vamos para essa? Você já deve ter uma ideia de como faz isso daqui, né? 5 elevado a 3x mais 2 igual a 1 sobre 25. Fácil, fácil. A gente vai fazer o seguinte. Veja que aqui a base já é 5, então aqui eu vou precisar transformar para a base 5. Olha que aquilo dali é o seguinte, 1 sobre 25 é a mesma coisa que 1 sobre 5, só que 5 ao quadrado, né? 1 sobre 5 ao quadrado. Manda essa potência para cima, como o numerador é 1, então isso aqui vai ficar 5 elevado a menos 2, tá, pessoal? Então, 1 sobre 25 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2. Então, você vai ter 5 elevado a 3x mais 2 igual a 5 elevado a menos 2. Fechou, né? Vamos tirar esses rabiscos aqui. Só deletar isso. E aqui a gente vai ter o seguinte. Cancela a base 5, ó. Então, vai ficar 3x mais 2 igual a menos 2. Passo 2 para o outro lado, né? Passei esse mais 2 para o lado de lá. Então, vai ficar 3x igual a menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2 dá menos 4. Então, esse x vale menos 4 sobre 3. E, novamente, eu fico devendo aí para vocês o conjunto de solução. Tranquilo, pessoal?
É isso, tá? Equação exponencial é esse negocinho aqui, assim. Na prática você tem que lembrar as propriedades da potenciação, mas se você lembrar, fica bem tranquilo de você fazer, não dá trabalho não, tá bom? Geralmente 30, 40 segundos você fazendo aí no seu jeitinho você resolve uma equação exponencial. Muitas vezes nem isso, mas às vezes a gente tem algumas que são um pouquinho mais complicadas. Eu deixo essa para um vídeo futuro, pode ser? Então me despeço aí de vocês, espero que vocês tenham conseguido compreender, né? Não ficou a caligrafia muito legal por conta da posição que estou usando aqui, mas a gente se encontra. Valeu, até uma próxima. Valeu, um abraço.